Em afinidades, apresenta as obras de Cildo Meirelles, Antes e Metros B, e de Nelson Lerner, 2 obras do construtivismo rural, junto a 3 trabalhos inéditos meus, Escalante, Tractana e Abracadabra. Tanto a minha produção como a dos 2 artistas são de objetos, esculturas, instalações e inserções. O que nos une, me parece ser, a ação de captura, apropriação de coisas e o seu desvio, deslocamento, transformação e mudança, no sentido de colocar em jogo a quebra de hábitos ou de lógica. Minha proposição foi articular esse conjunto de trabalhos e ativá-los em embates, rebatimentos, reverberações. Acho que isso fica mais evidente, por exemplo, em Tractana, meu último trabalho. Os ventiladores circulam amplamente em várias direções. É direto e de fato ocorre o acionamento, o movimento e o deslocamento das relações, inclusive a do ar. Abracadabra é um trabalho pandêmico, é um par de trinco de fechaduras instaladas lado a lado na parede. A situação do sem portas é uma espera do que virá, abertura, fechadura, voo, com uma pergunta, uma provocação ou uma palavra mágica. Abracadabra final, onde se aciona o presente no momento de reclusão. Escalante, aqui uma nova versão para afinidades, o elemento de escada aparece não como signo de ascensão, queda ou declínio, mas ele é em si, o seu próprio desenvolvimento como um orubório circular. Escalante traz uma ideia de permanente reformulação, de reformar. Aqui, se um dos focos dessa mostra é a questão do acervo, e o acervo representa o papel principal do museu e espelha seu projeto de instituição pública, então eu gostaria de falar sobre o próprio acervo do MON. Porque se eu trago aqui 2 artistas brasileiros, masters, referenciais e de trânsito internacional, foi também para apontar e enfatizar uma direção, afinal, que visa aquela de priorizar uma coleção significativa e de peso de e para a arte brasileira como diretriz do nosso museu. É importante se efetivar uma coleção brasileira feita a partir do nosso olhar, a criar novas leituras e pontes. Um acervo e coleção de arte brasileira para o MON que nasça propondo entrelaçamentos e significações para a nossa produção paranaense, sendo capaz então de produzir novas reflexões, inclusive sobre a produção nacional. Cabe lembrar que as 2 obras de Cildo, em afinidades, são do comodato da Lava Jato, em consignação provisória no museu, porque infelizmente não possuímos obra do artista no acervo do Estado, mesmo que ele tenha feito individual e de seus trabalhos históricos no museu. Nelson Lerner tem obras tanto na Lava Jato quanto no acervo do MON, onde expôs em 2004 e deixou várias obras. Agora falando dos artistas, conheci Cildo em 1990 em seu ateliê em Laranjeiras. Depois, em 95, fizemos uma conversa juntos sobre nosso processo criativo na Galeria Joel Adenstein, no Rio de Janeiro, que nos representava na época. Falamos como o trabalho surge por insight, sensação, ideia estranha, e que fica lá parada por anos e que mais tarde vai se concretizar. Tem uma memória especial de Cildo, a do chute da obra. Quando participamos do Panorama da Arte Brasileira, também em 95, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o museu reabria após uma reforma na direção de Milton Vilela. Então, a sua obra, de um grande fado de feno com fio e agulha de ouro, causava incômodo por seu aspecto e cheiro justo na entrada do restaurante chique do museu. Claro, a obra trata disso também, da ideia de valor, de economia, etc. Por isso, ali era o seu lugar. Cildo me dá uma lição, então. Apenas deu um leve chute, ajeitando no pé a instalação da obra, que ali permaneceu. Metros B, de 1978 e Antes, de 1977, são obras que desarmam o raciocínio e os sistemas de normas e medições. Em Antes, os objetos, a escada, o patamar, a mesa e a cadeira, se repetem em escalas abruptamente diferentes. O que temos é uma suspensão e um nonsense, onde eles parecem desmontados e reinseridos sucessivamente. A projeção de dimensão, escalas e tamanho que estamos acostumados é transgredida. Metros B pertence a uma série importante do artista. Não há ali uma unidade fixa com capacidade de medir as coisas e de dar medida. É justamente uma desarticulação disso que acontece. O metro
do artista, paradoxalmente, tem múltiplas escolhas. Seus números escritos são alterados e, ao mesmo tempo, se apresenta ali como um quadrado na parede, quase um quadro. Mas a obra é simétrica e é sem quadro. Em 2004, Nelson Lerner expõe no museu, individualmente, e faz uma conversa aberta. Eu a assisti. E aos 72 anos parecia que ele estava animado pelo momento ativo e producente. É dali que vem essas obras do construtivismo rural. Essa série de trabalhos executada com tapetes de couro aproxima o elemento popular da ideia abstrata concreta. Ela faz um trânsito entre o artesanato popular brasileiro, o comum, a criação popular de tapetes com a matéria animal, frente a um sistema e ao contexto da própria arte, porque, na verdade, eles são composições geométricas, abstratas, que copiam e se baseiam em quadros já realizados pelo concretismo paulista, de 1950 e 60. É um movimento abstracionista moderno que acreditava numa utopia industrial. Essas obras foram exibidas pela primeira vez em 1999, em Veneza, na Bienal Internacional, e foram mostradas junto à sua coleção Pop de Mona Lisas alteradas, uma produção enorme de santos, brinquedos e estatuetas no Pavilhão do Brasil. Eu estive lá e certamente acho que foi uma paródia e uma provocação aos italianos e ao mundo da arte. Nelson é desses artistas que critica e joga com o circuito da arte, com humor, ironia e sarcasmo. Ele é um iconoclasta. Aqui, afinal, para terminar, quero usar uma frase sua retirada do polêmico texto da década de 70, que impede a abertura de sua mostra antes da inauguração. Ele diz: o artista, ele poderá sentar-se numa alta roda de jogadores, filar a última carta, apostar alto e esperar que pague para ver.